Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa, certo? E continuaremos a trabalhar o capítulo 3, veremos sujeito. Bom, o que é o sujeito? Sujeito é o termo essencial da oração e ele é aquele que sofre ou exerce uma ação ou estado, certo? Também podemos dizer que o sujeito, ele é aquele sobre o qual se afirma ou declara algo. Por exemplo, a maçã é vermelha. Aí eu tenho o sujeito a maçã. Por quê? O predicado está se referindo à maçã, é vermelha. O que ou quem é vermelho? A maçã. E também nós teremos sujeitos com mais de uma palavra, certo? E nós chamamos o que? Mais de um núcleo. E o que seria o núcleo? O núcleo, ele é aquela palavra que se sobressai dentre as outras dentro do sujeito, certo? Bom, e aqui eu tenho a regrinha, que quando os sujeitos são constituídos por mais de uma palavra, eu teria o núcleo em substantivo, pronome, numeral ou palavras substantivadas. O que seriam palavras substantivadas? São palavras que elas não são substantivos, mas estão exercendo função de substantivo, certo? E quando eu tenho um sujeito constituído apenas por uma palavra, essa palavra será o núcleo do meu sujeito. Tenho um exemplo aí, a menina é bonita. Eu tenho somente uma palavra, a menina, certo? E é menina. E é um substantivo. Então, menina é o meu núcleo. Agora, se eu tivesse a menina bonita está triste. Qual é o meu sujeito? Quem está triste? A menina bonita. Qual seria o meu núcleo? Menina, porque bonita está apenas qualificando menina, certo? Vejamos os exemplos. Trouxe aqui os exemplos para vocês com cada uma das situações, certo? Um sujeito, quanto substantivo, quanto pronome, quanto numeral e quanto palavra substantivada. Bom, a menina é bonita, nós temos aí um sujeito com um núcleo em substantivo. O olhar dele é penetrante, nós temos o sujeito com um núcleo em uma palavra substantivada, que no caso seria olhar, e é um verbo que está exercendo a função de substantivo, certo? Aqui no ele é um rapaz gentil, eu tenho o sujeito em ele, e a palavra ele é um pronome e também é o meu núcleo. E o último exemplo, nós temos os últimos serão os primeiros. E aqui eu tenho o sujeito os últimos, e o núcleo do meu sujeito é a palavra últimos, que é um numeral. Além disso, nós vamos ver que o sujeito ele pode aparecer no início da frase ou no final, que nós chamamos de ordem direta e indireta. Quando o sujeito aparece no início, nós dizemos que ele está numa ordem direta. Quando ele aparece no final, nós dizemos que ele está numa ordem indireta. Vejamos os exemplos. Ordem direta. Os irmãos João e Gil nasceram em 2001. Está aí em negrito o meu sujeito, os irmãos João e Gil. E eles aparecem no início, certo? Da frase. Na ordem indireta. Em 2001, nasceram os irmãos João e Gil. Então, percebam que o sujeito se deslocou do começo para o fim. Ele aparece aí no final. E o predicado? Bom, o predicado, ele aparece depois do sujeito. E o predicado, ele é o termo da oração em que se declara ou diz algo a respeito do sujeito. O predicado vai falar sobre o sujeito. E assim como o sujeito, o predicado também possui um núcleo. E o núcleo do predicado é sempre um verbo, certo? Exceto o verbo de ligação. Então, todos os verbos que eles indicam ação, que são verbos
que possuem transitividade, eles, transitividade ou intransitividade, eles serão o núcleo do predicado. O verbo ele vai concordar com o sujeito em pessoa e número, ou seja, singular ou plural, certo? Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou plural. Vejamos o exemplo. Mariana comeu a maçã. Comeu a maçã é o meu predicado e o núcleo do meu predicado é comeu. Por quê? Porque é um verbo e ele está flexionado. Percebam que ele está flexionado de acordo com o número do sujeito. Nós temos aí o sujeito Mariana e é o que? Eu só tenho um núcleo, certo? Uma palavra de respeito a uma pessoa. Então o verbo ele flexiona de acordo com a pessoa e o número, certo? Está o que é? Está na terceira pessoa do singular. Vejamos outro exemplo. Eu e João pedimos pizza para jantar. O predicado aqui nesta seria o que? Pedimos pizza para jantar. E o núcleo do meu predicado é o verbo pedir. Da mesma forma, o verbo ele está concordando com o sujeito, em pessoa e número. Ou seja, eu e João, nós pedimos pizza para jantar. E, de acordo com tudo isso que nós vimos, proponho a vocês a atividade para casa, a atividade do livro, páginas 76 a 79, e a atividade extra, que é a finalização do módulo, certo? A página 85 a 102. É isto e até a próxima aula.